Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre a liberação dos 3 vídeos que foram, né, liberados eh, pelo, por um estudioso, né, um pesquisador que trabalhava num departamento do Pentágono que cuidava desses casos de OVNIs nos céus dos Estados Unidos. Ele, esse pesquisador, ele liberou 3 vídeos, né? Esses vídeos foram feitos por aviões da Nimitz e na época eles foram liberados sem autorização do Pentágono. O Pentágono não havia autorizado a liberação dos 3 vídeos. E deu uma confusão, todo mundo ficou sabendo, e a partir da hora daquele dia, todo mundo ficou sabendo sobre esse evento, né? A pessoa que liberou, ele estudava exatamente esse assunto dentro do Pentágono, né? Então ele resolveu liberar essa informação até aí ilegalmente, né? Vamos dizer, e então criou uma certa apreensão entre os vulcanologistas de que os vídeos não fossem reais. Mas a partir de agora o Pentágono liberou essas informações, liberou os 3 vídeos e confirmou que eles são reais e que esses vídeos foram liberados para, vamos dizer, esclarecer essas lacunas que foram deixadas em aberto, sabendo que o Pentágono não havia liberado e que foi através de sei lá, ilegalmente, né? Ou, sei lá, a gente pode explicar de outro modo, mas ele foi liberado e os 3 vídeos foram liberados para as pessoas verem que é real, né? Que é real, que isso aconteceu, né? E tirar aquelas dúvidas, né? Será que não? Será que não foi? Será que o Pentágono tem ou não tem? Entendeu? E o vídeo foi liberado. Os 3 vídeos foram liberados. Agora, confirmado que o Pentágono possui esses vídeos, né? Então já a gente pode descartar aquela ideia de que não era real. E isso daí impõe a todos nós uma outra visão. Se o governo dos Estados Unidos liberou esses 3 vídeos, é porque eles são reais e que, na verdade, existem objetos voadores não identificados. Eu não estou querendo dizer que existem alienígenas, eu estou querendo dizer que existem. O Pentágono liberou dessa forma, entendeu? Eu não estou querendo. Eu tenho consciência de que alienígenas existem, eu tenho consciência sobre tudo isso, que eles têm OVNIs e blá blá blá, essas coisas todas. Mas o que eu estou dizendo é que o Pentágono está liberando. Então quer dizer que se o Pentágono está liberando, ele está mostrando que existem OVNIs e que podem ser alienígenas. Por quê? Porque não existe nenhuma tecnologia no momento, no momento atual, nós não temos uma tecnologia igual. O que eu posso te mostrar para mostrar para você o que seria essa tecnologia, eu vou mostrar num outro site. Mentir. Esse é um avião hipersônico produzido pela DARPA, né? Que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançados dos Estados Unidos, chamada DARPA, e é um veículo de tecnologia hipersônica, certo? E ele é um veículo
assim, ele não é muito grande, tá vendo? Ele tem 4 metros de comprimento, né? E lançado por um foguete. Então, por exemplo, faz conta que você estaria no eles levam o avião, esse objeto no espaço, no espaço aéreo, e soltam ele no ar e depois ativam ele, entendeu? E ele conseguiu atingir um Mach 21 mil quilômetros horários, né? Só que o que acontece? Esse avião é um avião, não é disco voador. Ele tem asinha, tem ponta aerodinâmica. Ele não é disco voador. A disco voador é redondo, né? E o bolinha, né? Como se a gente, um esférico. Né? Então o que aconteceu? Eles conseguiram manter o avião durante pouco mais de 3 minutos. Ó, tá escrito aqui, ó, 3 minutos. A Mach 5. Mach 5 é a velocidade que qualquer avião consegue chegar que hoje tem tecnologia. Só que eles conseguiram melhorar e conseguiram chegar a um novo protótipo, né? Que seria o da HTV2, né? Conseguiu chegar a de 17 a 20 por mais 4, se eu não me engano, durou 9 minutos. Né? Então, 9 minutos. Esses vídeos aqui que você tem, ele é um pouco mais longo. Eu acho que a gente vendo pelo vídeo total deles, eles dariam, só vou medir aqui agora para você ver. Os vídeos lá tem mais ou menos uma média de 3 minutos, né? 1 minuto mais ou menos. Pode ser, na minha concepção, pode ser que seja esse objeto aqui, entendeu? Ele então seria, na verdade, esse seria o voo supersônico do HTV2. Agora eu vou te explicar uma coisa. Quando a gente olha, eu vou mostrar o vídeo assim, para você ver. Eu só vou mostrar uma coisa para você entender o que eu estou pensando. No caso do foguete, daquele avião, ele teria que produzir uma exaustão aqui, uma luz que a gente poderia ver que estaria atrás do avião, né? E nós não vemos nada disso aqui nessa imagem. Nós vemos o quê? Uma luz em volta dele, né? Um tipo de uma luz, né? Até no vídeo, por exemplo, vou mostrar outra imagem para você ver, do que está no Pentágono, tá vendo? Ele não possui exaustão, não tem exaustão, não tem queima de oxigênio e nada aqui. Então quer dizer que não está havendo combustão. Se não existe combustão, então ele tá se movendo com outro tipo de tecnologia. Então quando um astronauta, ele vê, um piloto da Marinha vê isso, ele vai falar assim, mas não tem combustão. Ele não tem alguma coisa atrás dele, como se fosse uma parte quente, né? Então essa é uma visão escura, mas daria para você ver a parte quente do objeto. Então, não é possível ver. Nós vemos ao redor uma luz. Então, o que eu quero tentar explicar é que essa tecnologia não é a mesma tecnologia que essa daqui, ó, que o avião hipersônico. Não é a mesma tecnologia. Então, o que eu quero dizer é que essa não é a mesma tecnologia. Então, o que eu posso dizer é que na verdade seria um OVNI. OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Ele não tem uma identificação, nós não sabemos se ele é alienígena ou seria da Terra. Então, o que a gente pode deduzir disso tudo, né?
a gente pode saber, né, que as pessoas falam por aí, né, que seria um objeto voador não identificado, né, um OVET, né, seria um OVET. O próprio piloto, ele diz, nossa, é muito, que isso, não dá para acreditar na velocidade que ele está fazendo e a curva que ele está fazendo, entendeu? Seria uma coisa assim muito impossível para qualquer nave da Terra. E ele está girando, ó, ele gira no espaço. Então, esse outro vídeo, ele está passando em alta velocidade também. Esse vídeo aqui pode ser até essa nave aí, né? Mas aqui, ó, ele vai capturar e vai fazer vai prender esse objeto no vídeo. Aí ele conseguiu prender e conseguiu, vai conseguir saber a velocidade dele, né? E eles estão vendo por aqui, ó, eles falam, nossa, muito rápido, então a velocidade está muito alta. Então, nesse outro vídeo é a mesma coisa. Ele está focando num objeto, é um objeto de luz mesmo, né? Ele até muda a câmera para poder ver melhor. Então, o que acontece? Então, agora o Pentágono confirmou que esses são OVNIs, objetos voadores não identificados. Então, quer dizer que a gente já pode dizer claramente que é um OVNI. É um ponto já. Não que seja um OVET, né? Um OVET seria um objeto voador pilotado por alienígenas, né? Então veículo extraterrestre. Eles, na verdade, se você tentar entender a lógica, eles seriam veículos extraterrestres, porque ele é um OVET, porque ele não, os próprios pilotos, quando eles veem o avião, eles falam assim, nossa, isso aqui não é da Terra, eles estão usando uma outra tecnologia, uma tecnologia que nós não possuímos. Então, se os Estados Unidos não possuem essa tecnologia, ele é provavelmente uma coisa fora do planeta Terra. Se os Estados Unidos, vou te falar uma coisa, os Estados Unidos tem uma das maiores tecnologias do mundo em relação a aviões. Não só os Estados Unidos, a Rússia tem, a China também tem, mas os Estados Unidos, é difícil você achar um objeto como esse nos Estados Unidos, entendeu? Ele não tem combustão. Então, se ele não tem combustão, ele está se movimentando do como? Ele está usando outro tipo de tecnologia. Ele não está usando uma tecnologia natural. Porque se fosse uma tecnologia nossa, igual a nossa, ele estaria produzindo uma luz, uma queima de oxigênio e assim por diante. Então, ele está se movimentando através de física desconhecida pelo ser humano. Então, para mim, é um OVET, é um objeto voador extraterrestre. Nesse texto ele quer dizer assim, né, que o departamento determinou que a autorização desse vídeo não classificado, não revela nenhuma capacidade ou sistemas que não implicariam em uma investigação subsequente de incursões de objetos, incursões de objetos não identificados ou fenômeno não identificado. Quer dizer, não quer dizer patavina. Ele simplesmente ele não está explicando nada. Ele só está falando que isso daí não implica em que eles estão investigando, que eles estão fazendo nada. Entendeu? Não tem lógica isso aqui. Isso aí, para mim, enche banana. Isso aqui. Então, o que eles quiseram? Eles
E, na verdade, eles não têm o que falar. Eles não vão falar nada, porque o que eles vão falar? Eles vão revelar que eles têm disco voador? Isso daí é só para enganar o povão. Na verdade, o que eles deviam fazer é revelar o que eles têm lá, o que se eles têm seres humanoides na área 51, por que eles não revelam? Entendeu? Por que eles não mostram o que eles têm de OVNI? Por que eles ficam só querendo mostrar isso aí pra gente, pra tipo enganar a gente, sabe? Então, quer dizer, é muito, assim, triste a gente ter que ficar lendo essas coisas, sabe? Porque é tão fácil deles chegar e falar, existe e acabou. Não adianta você ficar tentando enrolar uma coisa que... É a mesma coisa você, um paciente que está em estado terminal, você vai dizer para ele, não, você vai viver, sabe? Você vai viver, tenha paciência, você vai viver. Porra, é ridículo isso, sabe? Então as pessoas tentam enganar as outras através desses argumentos idiotas, igual esse aqui, né? Só para, sei lá, fugir das verdadeiras e mais importantes informações. Mas é importante, né? Em parte é importante porque as pessoas, muitas pessoas que são céticas, eles ficam toda hora falando que a alienígena não existe, que disco voador não existe, mas aí é uma prova de que os alienígenas existem. Eu fiz esse vídeo, eu fiz um outro vídeo postado anteriormente, né? Depois, se você quiser, no final eu coloco o vídeo para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Isso daí já foi comprovado, já está comprovado. Não precisa a gente nem ficar esperando a comprovação do Pentágono. O Pentágono só está confirmando o que a gente está falando. O Pentágono, eles vão ter que confirmar outras coisas. Só que eles não vão confirmar porque eles possuem discos voadores. Eles fazem testes com os discos voadores. Tanto é que eu falo para você como eles fazem teste, como ou aquele Bob Lazar, né? Ele falou várias vezes que ele chegou a ver as naves, ele fez teste com as naves e foi comprovado que usavam e foi comprovado que eles usavam uma tecnologia diferente, usando um elemento chamado elemento 115, que foi comprovado depois de alguns anos, né? Foi conseguido esse elemento 115, e isso comprovou que o Bob Lazar estava correto. Só que o problema do elemento 115 é que ele tem uma duração muito rápida, então ele não pode ser usado como um tipo de impulsão da nave. Então o que ele explicou que o elemento 115, todas as naves que eles tinham lá precisavam do elemento 115. Só que o problema do elemento 115, isso é física, né? Então, por exemplo, o elemento 115, ele existe, certo? Ele chama deixa eu achar o nome dele. O elemento 115 existe, que é esse aqui, ó, o moscóvio. Ele foi conseguido, acho que foi em 2004, né? E em 2013 os pesquisadores suecos fizeram a descoberta. Então, isso daqui, essa página aqui, ele comprova que o Bob Lazar estava corretíssimo que ele falou. E ele explicou a diferença. Ele falou que o elemento 115 não é produzido na Terra. Se ele é feito aqui na Terra, ele vai ter o quê? Ele vai ter um decaimento. Ele vai ter um decaimento de radioatividade. Então, por exemplo, todo elemento pesado, ele vai decair. Quando ele decai por 30 segundos, 30 milésimos de segundo, não sei quanto vai ser o decaimento, é muito rápido. Então ele não consegue viver por muito tempo, entendeu? Então a quantidade
de energia que você pode captar disso daqui é muito, né, ridícula. Não teríamos como produzir uma energia com esse elemento. Então ele é radioativo. Então se ele é radioativo, não presta, certo? Ele teria que ser, ele não teria que ser, ele teria que ser um elemento estável. Então, para ser estável, ele teria que ter um monte de problemas, né? Não seria na Terra, porque na Terra o elemento 115 ele simplesmente decai. Então, como a gente ia produzir o elemento 115? Pode ser que em outro sistema solar, ou mesmo no espaço, você produzisse. Eu não sei, eu não sou especialista nesse tipo de física. Então, o que acontece? O que eu entendi é que os elementos 115 na Terra ele não funciona e em outro planeta deve funcionar. E que o Bob Lazar, ele tinha uma quantidade de elementos 115 suficiente para levantar uma nave que eles possuíam lá. Essa nave que eles possuíam foi conseguida através de arqueologia. Como arqueologia, ele explicou que a nave é completíssima. Ela foi desenterrada de algum local. Eu acho que esse local que eles devem ter usado pode ter sido no Iraque, no Irã, nesses locais, porque essa nave ela estava completíssima, ela estava perfeitinha. Eles retiraram ela através de arqueologia, que é você cavar o buraco e achar o objeto, estava enterrado, alguma coisa assim, e eles retiraram esse objeto. Eu acho que esse objeto estava dentro de algum templo muito antigo, sabe, tipo assim, um zigurate, alguma coisa assim. Isso leva a outro problema, porque há muito tempo atrás, muitos cientistas revelaram que existia um objeto que o Saddam Hussein possuía, que era, sei lá, poderia ser um escovador. Eu acho que pode ser, isso aí até um pouco mais antigo, não tenho certeza. Eu só estou falando assim, que lembro de alguma coisa assim. Então o que acontece? O elemento 115, ele funciona de uma certa, como ele é radioativo, ele não teria como funcionar na nave. Então o que eles tinham? Eles tinham esse pouco quantidade de elemento 115 que eles conseguiram de um outro acidente de OVNI. Eles tinham essa quantidade de elemento 115 que não estava decaindo, ele não decaía. Eles pegaram esse elemento 115 que não decaía. Esse elemento 115 foi usado nessa nave espacial e conseguiram fazer ela voar por alguns segundos. E aí depois acabou o elemento 115 e eles não possuíam mais elemento 115 suficiente para movimentar as naves. Então o que eles fizeram? Pararam o projeto. Eles pararam o projeto e foi todo mundo, cada um foi para o seu canto e assim foi. E assim eles não conseguiam, cientistas não conseguiam fazer a nave flutuar. Por quê? Porque não possuíam elemento 115. Então o elemento 115 ele foi assim, praticamente não poderia fazer uma nave subir daquele jeito, sendo que ele decai muito rápido. Entendeu? Essa é a explicação do Bob Lazar. Aí o que acontece? Por que a tecnologia dos Estados Unidos ainda não é suficiente para você viajar numa nave espacial? Eu vou explicar para você. Por exemplo, o Mach 20 é a maior velocidade que já se conseguiu, que é desse objeto aqui do HTV2, certo? Ele conseguiu chegar a Mach 20, mas não tinha ninguém dentro, não existia piloto dentro. Ele era pilotado por controle remoto. Então, ele era pilotado com um controle remoto, por quê? Porque
qualquer piloto que esteja dentro de uma aeronave dessa, ele vai morrer por causa da velocidade centrífuga que existe no objeto, na velocidade do objeto. Eu vou mostrar uns vídeos para você ver, para você entender bem o que eu queria. Eu vou mostrar para você. Vou abaixar um pouquinho aqui para você ver. O que acontece? Aqui nós estamos na velocidade G, né? Velocidade G acho que até 9. Eu vou mostrar para você o que acontece com o piloto quando ele atinge velocidades muito altas. O G, né? Que seria a velocidade de gravidade. Que viu? Você vai ver, o negócio é muito forte. Ó, tá vendo? Ele tá dentro de um local que é um tipo de ele é uma velocidade centrífuga. Essa cabine do piloto, ela tá girando ao redor de um centro. Então, ele vai aumentando a velocidade desse negócio, ele está em 1G, ele está 1G. Vê que ele vai subindo, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Ele já está mal. Então você vai começar a perceber que ele está girando, o efeito centrífugo vai aumentando. Ó. Velocidade 7, olha como ele fica. Olha como ele vai desmaiar. Desmaiou. Velocidade 4 seria a velocidade normal, que uma pessoa dá para aguentar. Ó o que acontece. Ele perde, eles param para... Você vê que o cara perdeu totalmente a estrutura dele. Ele não consegue... Ele desmaiou, ele achou que ele tá até bem, né? Mas ele não tava. Você viu como é que ele ficou? Ele praticamente tá até feliz porque parou. É foda, a pessoa morre, entendeu? Então, por exemplo, em velocidade Mach 20, por exemplo, o cara morre, cara. Ele morre esmagado na cadeira, entendeu? Aí ele morre mesmo. Então, você vê que isso é velocidade. Eu tenho outros vídeos também, eu vou mostrar para você. Pessoas que superaram, por exemplo, a velocidade G para G8, G9, entendeu? Tem alguns brasileiros que já conseguiram. G1, né? É aquele mesmo vídeo, né? Não, é um outro piloto. Como é que acontece? A pessoa é complicado, cara. O ser humano não tem capacidade, não tem corpo físico para andar dentro de uma nave espacial a mais de Mach 20, entendeu? Então por isso que eu falo para você que o ser humano não tem como viajar dentro do disco voador. Por isso que eu falo que os Estados Unidos não possuem, eles possuem tecnologia para fazer aquilo lá, mas eles não conseguem viajar dentro de um disco voador que atinja Mach 20. Tanto é que eles usam eles não possuem esse avião que eu mostrei para você, ele não tem, por exemplo, ele não possui o piloto, ele é pilotado através de controle remoto. Olha, todo mundo desmaia, ninguém aguenta. Olha, só até acho que tem uma menina só que ela consegue aguentar. Mas todo mundo, ninguém aguenta. Eu estou mostrando esse vídeo para mostrar para você que tecnologia não quer dizer que para você viajar em naves, viajar com OVNI, você teria que ter um outro tipo de corpo. É isso que eu estou querendo fazer. Aí você vai entender que para você... Eu vou te falar, a mulher que conseguiu ficar mais que 8G, ela era muito pequenininha, ela era baixinha. Então, quer dizer, por que os alienígenas são pequenininhos? Porque eles têm que viajar em velocidade muito alta. Eu vou mostrar, ver se eu consigo achar o vídeo. Acho que é isso aqui. Tem uma menina que ela aguenta. Ela é baixinha, ela é menininha, assim, bem novinha, sabe? Ela consegue.
E aí existem outras, é por isso que eu falo para você ter um, para você eu vou mostrar outro vídeo, quer ver esse aqui. Ó, esse aqui acho que deve ser russo, alguma coisa assim. Eu vou direto pro. Olha, isso aqui é uma centrífuga. É uma centrífuga. Então o que acontece? Ele fica girando no centro. Então é a velocidade que você pode atingir quase Mach 20. Mesmo assim, as pessoas não aguentam. Ó, tá vendo? Ele tá aguentando. Ó. G6. Ó, quando começa a chegar o 8, 9, ele já não aguenta. Ó, entendeu? Já começa a dar problema, né? Ele é forte, esse cara aqui é forte pra danar. Mas você vê quanto que ele tá sofrendo pra chegar a 8. Imagina um cara dentro de uma nave tendo que pilotar ela. Ele pilotando, ele dá uma caganeira nele. Ó, ele vai cagar aí. Ele parou, tá vendo? Eles pararam, ele voltou ao normal. Aí eles vão tentando mais. Mas chega uma hora que o cara não aguenta, quer ver? Ó, quer ver? Eu vou pôr pra essa parte aqui. Olha, ele vai desmaiar, quer ver? Ele tá tentando aguentar G1 ainda. Imagina você ter que aguentar essa velocidade e tendo que pilotar, tendo que você manter uma concentração olha lá, você viu? Ele desmaiou. Então, o que acontece? Muita coisa que eu falo para vocês é que às vezes a gente quer falar assim, o ser humano tem capacidade, o ser humano mas não é assim, sabe? A física é outra coisa. A física ó, tá vendo? Ó, 9. Ele vai chegar no 9, eu acho. 8. Ele tá se cagando nas calças. Imagina um cara tendo que fazer cálculo agora. O cara tá fazendo um cálculo. Ele tá falando assim, ó, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Ele. Ai, desculpa eu rir, mas é piada, né? Fala sério que o ser humano não tem capacidade para viajar em OVNI. Eles precisam. Por isso que eu falo para você que os alienígenas eles têm um outro tipo de corpo. Talvez eles não sejam humanos mesmo, sabe? Eles não têm uma certa ligação humana. Eles devem ter um corpo preparado para atingir velocidade maior que G9. Eles devem chegar até. Ele fica disfarçando, mas já cagou nas calças. Então, mas acho que deu para mostrar, deu para você sentir bem o que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer para você, por isso você vê o próprio avião, que esse HTV-2, ele chegou à velocidade de Mach 20, né? E, por exemplo, você vê, o primeiro chegou Mach 9, né? Que deve ser G9 mais ou menos. E para ele conseguiu ficar 3 minutos e caiu. E ele não aguentou, o avião não caiu, não aguentou. E aqui eles conseguiram fazer o avião ficar por 9 minutos. Né? O voo durou 9 minutos e caiu, entendeu? E atingiu o Mach 17, Mach 20. O que você vê aqui, esse Mach 17, Mach 20, quer dizer que a velocidade chega a atingir mais ou menos o dobro, o triplo daquele que você estava vendo, que eu mostrei nos vídeos passados, nesses vídeos que eu mostrei dos pilotos desmaiando. Eles são 3 vezes maior que. Imagina um alienígena dentro nessa velocidade. Ele não acontece nada com ele, entendeu? Ou eles devem estar em estado
algum estado, por exemplo, desmaiado, por exemplo, eles devem estar em algum estado, vamos dizer assim, o que dirige talvez não sejam eles, seja um computador, entendeu? A minha ideia é essa. Na verdade, o corpo dele fica em algum estado de suspensão e aí eles entram nesse processo de velocidade super alta. E o computador que faz esse computador biológico, que eles devem usar um computador biológico que controla o corpo dele, do piloto com a nave. Então aí, porque ninguém, eu vou te falar para você, essa velocidade por exemplo, de Mach 20, o corpo da gente viraria uma panqueca, sabe? Só um modo de falar. Viraria uma panqueca, o corpo não aguenta. Nem os objetos aguentam. A força é tão forte que ele destrói por isso que o avião ele cai. Porque os aparelhos dentro do avião, eles não vão aguentando. Eles vão ter que fazer aparelhos mais fortes para poder aguentar mais velocidade, entendeu? Os alienígenas, eles devem usar algum tipo de material que não é afetado pela gravidade, entendeu? Ele não é do mesmo jeito que afeta a gravidade. Por exemplo, a gente usa um ferro, a gente usa um material metálico, certo? Eles devem usar um outro material metálico que tenha menos efeitos sobre a velocidade. Então eles conseguem. O objeto ele não afeta a estrutura da nave espacial, entendeu? Já nesses casos dos aviões da supersônico, eles afetam porque o material é fraco, o material não aguenta. Então os alienígenas já possuem alguma tecnologia de sei lá, por exemplo, eles devem usar alguma liga especial, alguma liga muito forte que o objeto aguenta. Ou se não, nem é isso, hein? Eu estou querendo dizer, eles podem talvez estar usando um tipo de liga que seja mais leve ainda, deve flutuar. Eu acho que é assim, que a liga que os alienígenas usam na nave espacial é uma liga super leve, levíssima. Você consegue segurar no dedinho, sabe? Entendeu? Por quê? Porque ele não vai afetar, a gravidade não vai afetar esse metal do mesmo do jeito que afetaria um objeto mais pesado, entendeu? Então mais complexo, então eles devem ser uma liga metálica não pode ser densa, ela deve ter ela deve ser construída com pequenas ligações dentro dela. Imagina o nosso metal, se você for ver um objeto metálico, né? Você vai ver um objeto metálico. Vou mostrar uma imagem. Então aqui tem algumas imagens de grãos de metal. Vê que eles são compactos, tá vendo? Eles são bem compactos, praticamente tem uma forma granulada, assim, né? Tem uns buraquinhos, todos os negocinhos. Mas o que eu tô falando é uma liga metálica, ela é um pouco mais assim, ó, tá vendo? A liga metálica, ela é um pouquinho mais, uma traminha, sabe? Tipo uma trama. Então eu acho que talvez essa seja a liga que eles usam para fazer, para OVNI, né? Porque a liga é mais fácil de você, ela tem menos atrito entre sei lá, pode ser que alguma coisa dentro dela tenha uma leveza, porque ela não está assim no mesmo peso de um metal, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eles devem usar algum tipo de trama muito assim, uma estrutura metálica muito perfeitinha. É uma estrutura metálica. A liga, ela não é ela é uma estrutura assim, como isso aqui, ó. É mais ou menos parecido com isso aqui. É como se fosse uma trama, né? Então deve ser mais ou menos assim o material que eles usam. E aí, o que acontece? O avião, ele tem todo esse metal, talvez ele esteja esse metal pesado, então não tem como ele sustentar, entendeu? Numa velocidade supersônica ou hipersônica. Na supersônica ele não aguenta, na hipersônica ele não aguenta.
Então o que acontece? Ele vai se despedaçar, né? Ele vai explodir tudo. Só que eles vão ter que cada vez mais construir algum tipo de material que seja possível atingir. Só que também tem outra coisa que é fatal, né? A reentrada, como sempre, é um momento crítico, quando o nariz desse híbrido de nave e avião atinge 2.000 graus. A velocidade que o objeto está criando aqui, ele vai atingir 2.000 graus, né? A temperatura do Sol é 3.000 graus, 6.000 graus. Então ele atinge, nossa, é muito quente. Então, fora tudo esses outros problemas, a velocidade, o calor, a estrutura do objeto que já não aguenta, porque então vai gerar o quê? Um protótipo ruim, ele vai cair, vai explodir, vai se destruir. Então, isso eu só queria provar para você que não tem tecnologia da Terra, não é tecnologia da Terra. Isso prova, eu quero mostrando com essa imagem aqui para você, que os Estados Unidos ele tem a tecnologia, mas não é um OVNI, não é. É um avião, pode ver que é um avião. Então, esse objeto aqui não é esse, entendeu? Ele poderia estar... ele seria um outro tipo de objeto, né? Que teria uma outra tecnologia, ele gira, sabe, sobre ele mesmo. É uma coisa que nem os próprios militares que viram, os pilotos, né, que viram, acharam incrível. Por que eles acharam incrível? Porque eles sabem que não tem como eles sabem disso, porque eles treinam. Eles treinam velocidade Mach de G1, G2, G3. Esse aviãozinho que eles estão usando aqui deve atingir uma velocidade, a gravidade, a força G que atinge aqui deve ser 8 ou 9, entendeu? Ele está seguindo, mas chega uma hora que ele não consegue seguir mais. Ele está esse disco voador está numa velocidade super lenta. Mas quando ele sai em velocidade de Mach 20, que perde, que o piloto até perde o OVNI. Fora isso, que outros cientistas eles acreditam que essa tecnologia que eles usam aí já foi estudada na Terra, né? Então, muitos cientistas já sabem qual que é a tecnologia que os alienígenas usam, né? Então eles na verdade eles usam uma energia zero. Então, por exemplo, o objeto, quando ele atinge o espaço, quando ele atinge esse tipo de velocidade, ele cria um tipo de energia zero. E o objeto ele não tem mais ligação com a Terra. Então ele fica praticamente, ele seria igual à Terra. Então ele pode tanto ir para a direita, como ir para a esquerda, como para cima e para baixo, sem ser afetado pela gravidade. Então é mais ou menos essa ideia, que a gravidade, por isso que eles podem virar à esquerda, virar à direita em quase 90 graus, entendeu? Então, quer dizer, por si isso acontece, é porque eles devem estar usando alguma capacidade do espaço. Então, por exemplo, uma ideia que eles podem usar buraco de minhoca. Eles criam um buraco de minhoca e entra dentro desse buraco e passa. Para nós seria como se ele tivesse desaparecido, entendeu? Porque nós estamos num tipo de gravidade, num tipo de física, e quando eles atingem esse outro tipo de física, eles mudam para, por exemplo, para outro tipo de física, e eles tipo assim escorregam. É como o Bob Lazar explicou, que existe dois tipos de energia, dois tipos de voo do escoador. Um que ele usa a força normal da gravidade da Terra, e o outro que ele escorrega na gravidade. Ele escorrega. É como se estivesse numa montanha russa e você soltar o carrinho na montanha russa, entendeu? Então todo aquele efeito que a gente sente na montanha russa, as pessoas que estiverem dentro dele vai sentir a mesma coisa.
Mas aí que tá o negócio, deve existir algum outro processo que eles eliminam essa gravidade. Alguma coisa que deixa a nave num ponto zero, numa energia zero. Então ele fica assim, tipo, é como se ele tivesse parado no ar. Entendeu? Como se ele não tivesse. Como se ele não tivesse na Terra. Entendeu? Ele não estivesse lá, estivesse no espaço. Entendeu? Ele cria um espaço para ele e ele voa nesse espaço que ele criou. Entendeu? É mais ou menos assim. Então o ser humano não possui essa tecnologia, nem vai possuir com frequência, porque o Bob Lazar explicou que para a gente chegar a ter uma nave espacial igual os alienígenas, ela vai ter que destruir algumas coisas como a gente já conhece, que é a termodinâmica. A termodinâmica ela tem leis. Essas leis funcionam dessa maneira. Tudo para você, qualquer coisa que você for, qualquer energia que você vai criar, você precisa de trabalhar ela. Você não pode obter energia do nada. Você tem que trabalhar a energia. Por exemplo, você tem que usar, para você andar de carro, você precisa de gasolina, você precisa de queimar combustível. No termodinâmica é essa a função. Então os alienígenas, as naves espaciais, elas não usam termodinâmica. Elas simplesmente quebram a termodinâmica. A termodinâmica, as leis da termodinâmica não existem para o disco voador. Então já é uma coisa que o ser humano não aceita. A própria física, se você for chegar, faz um exemplo, pega um exemplo, você pega e fala assim, eu descobri um jeito de quebrar as leis da termodinâmica. O pessoal vai rir da tua cara. Qualquer cientista, ele vai rir da tua cara, porque não existe isso na Terra. Não é possível. Então, por exemplo, se um cara inventar uma tecnologia que quebra as leis da termodinâmica, ele vai ser ridicularizado. Ninguém nem aceita, o cara vai chamar de louco. Por isso que eu falo que para você ter uma tecnologia alienígena nesse molde do que você está vendo aí, você teria que quebrar as leis da termodinâmica, o que é impossível para nós agora. Nós não temos essa tecnologia, não se pode. A lei da termodinâmica, as leis da termodinâmica são imbatíveis, não tem como você fazer. Não tem como você produzir energia do zero. E esses discos voadores, ele produz energia do zero. Então, esse OVNI que você está vendo aí é um OVET, é um alienígena, é um OVNI alienígena, né? Ele foi construído fora do planeta Terra. Por exemplo, o que eles fazem? Qual é o que eu estou querendo dizer é que eles tentam enganar as pessoas. Eles enganam as pessoas, o Pentágono, a NASA, a SpaceX, todo esse pessoal aí, eles querem enganar as pessoas. O que eles falam? Por que eles querem enganar? Porque eles falam assim, bom, a gente faz isso e os alienígenas fazem aquilo. Então, o que você confia? Você confia mais no dos alienígenas ou da Terra? Então, eles querem que você confia no da Terra. Porque o da Terra é da Terra, entendeu? E, na verdade, é como se fosse tipo uma invejinha, sabe? Aquele cara, eu tenho um carrão, o cara tem uma puta Ferrari na garagem e o cara fica morrendo de raiva porque o cara tem uma Ferrari na garagem. Mesma coisa. O Pentágono, eles morrem de inveja da tecnologia da alienígena. Então, eles estão doidos para ter tecnologia, mas os alienígenas não dão. Por que eles não vão dar a tecnologia para o ser humano? Imagina você pegar, eu sempre coloquei isso no meu blog, você pega um revólver calibre 38 e dá para uma criancinha brincar. É a mesma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai matar o pai e a mãe, mata o amigo, achando que é brincadeira. Entendeu? Essa que os alienígenas não irão dar uma tecnologia para os Estados Unidos, por exemplo. O que eles vão fazer? Eles vão dominar o mundo, cara. Eles dominam o mundo. Eles acabam com o ser humano. Já são uma merda sem ter tecnologia. Imagina com um disco voador. Entendeu? Eles matam quem eles querem. Eles controlam o mundo. E aí você vai ver o inferno. Entendeu? Então, quer dizer, você vê... e outra coisa também, gosto de falar isso.
Se eles tivessem tanta tecnologia, hoje o coronavírus matou mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Um país que tem tecnologia, que busca tecnologia, por que não busca tecnologia para salvar o povo? Por que eles não pegam esse dinheiro que eles estão investindo para fazer esse avião, né? Investir em saúde, investir em dar saúde para as pessoas. Nos Estados Unidos não existe medicina pública, não existe saúde pública. As pessoas vivem lá, a Deus dará. As pessoas morrem, estão morrendo que nem banana caindo do bananeiro. Cara, um país que quer ter tecnologia, ele tem que forçar essa tecnologia para ajudar as pessoas. Entendeu? O que eu falo para você, por que os alienígenas eles evoluem mais do que a gente? Eu vou explicar por quê. Porque eles têm espiritualidade, eles têm benevolência, eles não maltratam, eles não pegam as pessoas e ficam maltratando. E se eles pudessem, eles salvavam todo mundo aqui na Terra. Mas como o governo americano não quer que isso aconteça, então eles criam esse tipo de não pode ver, o ser humano não pode saber sobre os alienígenas, porque os alienígenas são... É mais por isso mesmo, eles não querem que o ser humano evolua. É um tipo de domínio que o americano exerce sobre o planeta. Então, esse domínio vai chegar um dia que vai acabar, não é? Vocês todo mundo sabe que nem Roma acabou em um dia. Os Estados Unidos também vai acabar em um dia. Por quê? Porque eles ficam insistindo nessas baboseiras de ficar escondendo o conhecimento do povo. Sabe? Tipo, esconder o conhecimento. Isso é conhecimento. O que os alienígenas têm é conhecimento. Eles não ficam se prendendo a coisinhas assim. Então, isso é uma com dinheiro. Então, as empresas controlando o dinheiro. Não muda nada. O capitalismo e o comunismo é a mesma coisa. O que acontece é que os alienígenas eles não seguem a regra do comunismo porque eles não têm dinheiro. É tudo feito na base do amor, da cooperação, um ajuda o outro, e é assim que funciona. O ser humano só vai evoluir a partir da hora que o ser humano entender que nós temos que trabalhar através da cooperação. Cooperação, o que é cooperação? Por exemplo, a gente produz comida e ao mesmo tempo alimenta as outras pessoas, e essas outras pessoas ajudam umas às outras, e aí a sociedade vai evoluindo. Não existe aquele negócio, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma Ferrari. Não existe isso no alienígena. O alienígena ele não pensa dessa maneira, ele pensa como se fosse um formigueiro. Todo mundo, o formigueiro o próprio Marx, que fez a teoria do comunismo, ele falava que as formigas são um exemplo de comunismo. Na verdade, está correto. Os alienígenas, eles agem como se fosse uma colmeia, como se fosse um formigueiro. Eles trabalham tem um líder, o líder que é o central, o cabeça, e as pessoas que trabalham ao redor. E todo mundo ajuda o líder. E o líder faz a mesma coisa para os outros, entendeu? É assim que funciona a cooperação alienígena. Eles não trabalham assim, porque você é meu chefe, porque o Trump tem dinheiro, ele vai ser meu chefe. O Bolsonaro tem dinheiro porque ele vai ser meu chefe. Não é assim lá. O líder, ele é diferente. O líder, ele não é uma pessoa assim que tem dinheiro, uma pessoa que tem coisa. Não, ele é inteligente. O líder é mais inteligente que todos naquela comunidade. É ele que pensa, ele pensa por todo. Ele é um cara. Ele não é só líder porque ele é líder que bateu no outro e que falou assim, eu mando em você. Não é isso. O líder é líder porque ele é inteligente. Ele consegue controlar todo mundo de um jeito a fazer o bem para eles mesmos, entendeu? Então eles controlam todo o sistema através do controle do líder.
Então o líder que ele vai lá, ele não é um líder assim, por exemplo, que nem Rei do Gado, sabe? Que nem o Bolsonaro, o Lula, assim, essas pessoas. Não é assim. O controle deles é através de inteligência. O cara é muito inteligente, ele tem um controle sobre tudo que ele faz, tudo que as outras pessoas fazem, ele sabe tudo que as outras pessoas sabem. Ele sabe pensar e funcionar de acordo com o que eles preferem. Então, se tem algum problema e precisa consertar, essa pessoa vai fazer isso. Então, na verdade, quem é o líder? O líder é o cara mais capacitado, o que consegue fazer, o que tem inteligência superior a todos os outros, que consegue resolver os problemas. Mas ele resolve o problema não é para ele mesmo, ele resolve o problema para a comunidade. Entendeu? Ele não resolve para ele. Ele resolve assim, eu quero resolver o problema das outras pessoas, dos outros cooperados. Então, por isso que se chama cooperativa. É um tipo de uma cooperação. Então, os alienígenas são cooperados. Tudo bem que cada um tem a sua própria ideologia, o seu modo de ver, mas todos eles trabalham pelo líder. Então, por exemplo, faz conta que tem um alienígena que é de outra raça e ele entra em contato com um alienígena Grey, por exemplo. Um nórdico conversa com um Grey. Eles sabem que o nórdico sabe a mesma coisa que ele sabe. Entendeu? Então ele fala assim, você é o líder? É, sou o líder. Ah, então nós vamos conversar. Aí eles conversam, blá, 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 blá. E eles vão discutir, mas cada um ajudando a sua própria raça, entendeu? Eles vão estar ajudando eles mesmos. Então, por isso que todo mundo confia no líder. Entendeu? Aqui no Brasil, no mundo, os líderes, a gente não confia no líder. Ninguém confia no líder. Porque o líder, de uma hora para outra, ele muda de ideia. Por exemplo, que nem o Bolsonaro acabou de mandar o Mandetta embora porque achou que ele estava querendo tirar o lugar dele. Entendeu? Não é assim que funciona. O líder, ele é líder, ele é uma pessoa que ele conhece todos os defeitos de todo mundo, ele sabe quem vai fazer, quem não pode, quem não pode, e ele vai fazer isso pelo povo, pelo geral, entendeu? É diferente do líder terreno, né? O líder terreno, ele pensa nele mesmo, né? São poucos os líderes, por exemplo, como o Gandhi. Gandhi é um dos maiores líderes, para mim, que existe no mundo, é o Gandhi. O Gandhi foi um dos maiores líderes que nós já tivemos no planeta, né? E ele mataram ele, né? Então, para você ver a situação do ser humano, né? O ser humano precisa caminhar muito ainda para evoluir, para a evolução. Então, por isso que o que eu falo para vocês, essa liberação do Pentágono é importante para nós, para a gente saber que realmente os alienígenas existem. É uma comprovação do que eu venho falando, que eu venho escrevendo no meu blog, nesse canal. Eu venho falando isso para todo mundo, cansei de falar, eu falo isso quase todo dia. Então, gostaria que você entendesse que todo esse processo agora já é diferente, já não é mais como antigamente, que a gente não tinha uma certificação do Pentágono. Então o Pentágono não é que, tudo bem que o Pentágono é uma forma de líder também, né? Eles são líderes também, só que eles são um líder perdido, entendeu? Líder perdido, aquele líder que não sabe o que está fazendo. Porque se fosse, por exemplo, em outra raça alienígena, por exemplo, fosse uma raça alienígena, elas jamais negariam os outros de saber a verdade. Porque a verdade é a verdade, cara. A verdade é uma coisa que ela existe em qualquer planeta do universo. A verdade. Entendeu? A mentira é uma coisa, a verdade é outra coisa. Então a verdade, ela existe em qualquer planeta do universo. Então a verdade, todo mundo aceita a verdade. E se você começa a mentir, então você não é mais um líder. Você não é mais um líder. Então você é o quê? Um mentiroso, um irresponsável. E a partir daí é por isso. Então essas são as diferenças, nuances entre alienígenas e terráqueos, né, que eu vejo, que eu sinto, né? Eu não sou dono da verdade, eu não quero ser dono da verdade, eu só estou mostrando a minha visão como eu vejo as coisas, né? Eu sei que eu vejo
as pessoas não vê todo mundo igual, muita gente não vai aceitar a minha opinião, vai falar que os americanos têm tecnologia, mas eu mostrei para você como que não é assim. As pessoas querem dizer que os americanos não têm tecnologia, mas não tem. Eles têm tecnologia para produzir um avião, mas não um disco voador. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E deixem seu joinha, comentem o vídeo, comentem as coisas que eu falei. Pode comentar que eu deixei liberado o comentário aí. Só não me xinga, porque eu sou igual a todos vocês. Eu sou uma pessoa buscando conhecimento, uma pessoa buscando a verdade. Entendeu? Um abraço, não esqueça de deixar o joinha, não esqueça para ajudar o canal e não esqueça de apertar o sininho aí. Até mais, tchau.